Bom dia, segunda-feira. Um dos maiores dons que Deus nos concedeu foi a capacidade de apreciar o prazer. Ele nos criou com 5 sentidos, com emoções, com um corpo vivo e sensível, exatamente para que a gente pudesse experimentar a vida em suas diferentes sensações. Ele deseja que a gente aprecie a vida e não que a gente fique apenas suportando tudo. E quando eu falo de prazer, eu não estou falando apenas de grandes conquistas, de viagens extraordinárias ou de momentos raros. Eu estou falando do prazer simples, cotidiano, muitas vezes até mesmo silencioso. Sabe o prazer de um café cheirosinho pela manhã? De um banho relaxante? De uma conversa sincera com alguém que você ama? O prazer de ter um momento de pausa, de poder fazer cafuné no seu doguinho ou no seu gatinho? Sabe essas coisas assim? E é justamente por isso que hoje eu quero te fazer uma pergunta muito importante. Como você lida com os prazeres da vida? Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre isso de forma consciente, mas essa resposta diz muito sobre o nível de equilíbrio que existe hoje dentro de você. Mesmo sabendo que esse podcast é atemporal, que você pode estar escutando em qualquer época do ano, vale lembrar que agora que eu estou gravando, a gente está no meio da semana do carnaval. E foi justamente por isso que eu senti vontade de trazer esse tema. Porque o carnaval, assim como em outros momentos de vida, costuma ser associado a excessos. Excessos de estímulo, de bebida, de comida, excesso de emoções, de desconexão com o próprio corpo. E o meu convite aqui não é para que você deixe de viver prazeres. Muito pelo contrário, é para que você aprenda a viver os prazeres em harmonia, não só nessa semana, mas em todos os dias da sua vida. O que a gente mais vê hoje em dia são pessoas vivendo nos extremos. De um lado, pessoas tão sobrecarregadas, tão ocupadas em sobreviver, em produzir e dar conta de tudo, que já não conseguem mais sentir prazer em quase nada. Elas comem sem sentir o gosto, descansam sem realmente descansar, vivem no automático, sabe? Anestesiadas. E do outro lado, a gente também vê pessoas que buscam o prazer o tempo todo, só que de uma forma exagerada, compulsiva e desregulada. São prazeres que não nutrem, apenas ficam aliviando momentaneamente um vazio interno. Um exemplo disso é ficar rolando aqueles vídeos super rápidos no celular. Todo mundo faz isso e realmente é um problema quando isso fica sem controle. E com o tempo, esses falsos deleites começam a se transformar em dependências emocionais, dependências físicas ou comportamentais. E aqui é importante deixar algo muito claro: o prazer não é o problema é a desconexão. O problema é quando o prazer deixa de ser consciente e passa a ser uma fuga. E sabe qual é a grande virada de chave? É quando você entende que o verdadeiro prazer nasce da presença, de estar inteiro no momento, de ouvir o corpo, de respeitar os seus limites, de saber dizer sim sem culpa e não sem medo. E é justamente essa presença que sofre e que deixa de existir quando todos aqueles excessos que eu disse antes aparecem. Pensa comigo, não é exatamente isso que o excesso de bebida faz? Não te deixa no presente. Não é exatamente isso que o excesso de celular faz? Não te deixa no presente. Entende a gravidade disso tudo? Quando existe equilíbrio, o prazer deixa de gerar culpa e passa a gerar vitalidade. Ele não pesa, não cobra, não te escraviza. Quando está em harmonia, o prazer simplesmente nutre. Viver em harmonia é aprender a reconhecer quando o corpo pede pausa e quando ele pede movimento, quando a alma pede silêncio e quando ela pede troca, quando o prazer está alinhado com a vida e quando ele está sendo apenas usado para tapar uma dor que não está sendo vista. O corpo nunca mente, ele sempre comunica, através dos sintomas, do cansaço, irritação, ansiedade, doenças e até mesmo de dependência desses prazeres em desarmonia. Mas quando você aprende a escutar esses sinais, você para de viver nos extremos e começa a viver no eixo, no equilíbrio. Portanto, eu te convido a observar a sua própria vida nos próximos dias. Perceba como você tem lidado com os prazeres, com os pequenos momentos, com o seu corpo, com as suas emoções. É possível transformar quando você percebe o que está desalinhado. E é claro, se você sentir que precisa de ajuda para compreender melhor esses sinais, para reorganizar a sua vida emocional, física e comportamental,
Saiba que você não precisa fazer isso sozinho. Eu atendo através de sessões individuais e também conduzo um processo mais profundo na minha mentoria, onde a gente trabalha exatamente esse alinhamento entre corpo, emoções e escolhas conscientes. Então não deixe de entrar em contato se você sentiu o chamado para essa transformação. E se esse podcast tocou você de alguma forma, não deixe de compartilhar o link do nosso grupo ou do Spotify, do YouTube, com alguém que também precisa ouvir essa mensagem. Às vezes, uma simples reflexão pode ser o início de uma grande transformação. Eu desejo uma semana em harmonia e cheia de bênçãos para todos nós. E nos falamos na semana que vem.